tática, não é só o brilho individual do Fábio naquela defesa espetacular, na cabeçada do Koulibaly, não é só o John Arias, não é só a estrela do Thiago Silva lá atrás, é um time inteiro que comprou o barulho de fazer uma campanha histórica no Mundial. E o Fluminense, não só os torcedores, mas os jogadores, estão tratando o Mundial como uma verdadeira Copa do Mundo. Porque, para eles, é uma possibilidade de vitrine, uma possibilidade de valorização e uma possibilidade de mostrar que, que no futebol, esse tipo de história como a do Fluminense é possível. Porque, olha, se a gente pensar friamente, o Al Hilal investiu 3 bilhões de reais em elenco nos últimos anos. Teve jogadores como o Neymar, por exemplo. Conseguiu tirar o Neymar do PSG. Um clube desse porte, mesmo sendo da Arábia Saudita, o normal seria ganhar do Fluminense. Mas um torneio de mata-mata e um time com esse comprometimento consegue contrariar essa probabilidade, consegue alcançar esse feito que o Fluminense alcança agora. É a semifinal, mas eu tenho certeza que o torcedor tricolor agora sabe que estar na final é muito possível. Não só pelos adversários, mas pelo que o Fluminense construiu até aqui. E o Fluminense não derrubou só o Al Hilal. Derrubou um adversário que tinha acabado de vencer o Manchester City da maneira como venceu. É isso. Na prorrogação, de virada, com confiança lá no alto. Então, a campanha, a história do Fluminense nesse Mundial é algo que certamente emociona o torcedor tricolor pelo comprometimento dos jogadores, pela maneira como eles abraçaram essa causa. Pegar no pé, eu falei assim, opa, se não quiserem, avisa, leva lá pro Parque São Jorge que joga tranquilamente. Porque é um grande jogador. É um cara que joga demais. É que as pessoas não entendem isso. Eu ia falar isso, Zé. Ele joga demais. E os técnicos sempre defenderam ele, né? Demais. Todos que passaram lá. Fala, Pedro. Como a gente dividiu bancada há muito tempo, eu estava pensando aqui o tanto que o Zé sempre pediu atenção, pediu paciência e pontuava o tanto que o Martinelli jogava, às vezes não aos olhos do torcedor que quer saber de gol, de área, mas quem acompanha com um pouco mais de atenção o Fluminense sabe que o Martinelli pisando na área, quase sempre a segunda bola que pega de frente, que sobra de frente, é do Martinelli. E não é inédito o Martinelli aproveitar uma finalização e chegar na área para finalizar. Mas sim, tem poréns dos torcedores, foi um cara que já sofreu muito com críticas. Sobre o Hércules, eu acho que até numa outra característica nesse Mundial, como ele aparece no último jogo e nesse para finalizar, o Rafa já tinha citado ele como destaque, acho que é até chover no molhado, um cara que resolve nas oitavas, resolve nas quartas, desafoga ali, abre o caminho para o seu time se classificar, precisa ser muito exaltado. E aí, na sua pergunta, Zé, desculpa que são muitos mosquitinhos aqui nesse gramado em frente ao Camp Road Stadium. E a sua pergunta eu acho que dá para responder um pouco da vivência que a gente tem aqui dessa breve, ainda inicial cobertura do Fluminense nos últimos dias e um pouco da vivência que eu tive no meu caso acompanhando o Flamengo desde os primeiros dias. Todos os jogadores, todos os membros de comissão técnica e todos os dirigentes aqui presentes falam como é que é diferente o ambiente. Para pegar um exemplo rápido, lá no Flamengo, o Gerson conseguia estar fora do holofote, o Bruno Henrique, com todas as questões de apostas no Brasil, fora do holofote, o Wesley, com situação de venda ou não, fora do holofote, eles celebravam isso. No Fluminense, a mesma coisa, o Hércules perseguido, porque ainda não era aquele jogador que foi contratado como promissor. Sabe, o Martinelli, que tem muito menos gente pegando no pé aqui do que no Brasil, é o cara que aproveita a folga e vai para a rua. Eles pontuam muito isso, Zé. O jogador aqui quase sempre, o dia seguinte da partida, treina de manhã e ele tem do almoço até o final da noite liberado. Ele pode passear pela cidade, não tem um torcedor em cima dele, não tem aquela pressão, aquela coisa que perdeu, empatou, não consegue numa padaria, no mercado, sair para jantar com a família ou curtir com os filhos. Então todos eles pontuam muito isso, seja no ambiente do Fluminense, seja no ambiente do Flamengo que eu estava. Imagino também que Palmeiras e Botafogo passaram por isso. O Fluminense valoriza muito o período que teve na Carolina do Sul, em Colômbia, onde estava praticamente isolado, ninguém chegava perto, então era uma tranquilidade que eles falam que não tem hoje em dia no futebol brasileiro. Alguma coisa o cara faz, entendeu? Eu acho que agora viram. Tem mais um elemento aí, viu, Felipe? Fala, Rafa. Vai lá, Rafa. Sabe o que acontece em relação ao Martinelli? E aí um pouco da experiência de alguns anos. Eu trabalhei aqui no futebol de salão do Fluminense como supervisor, no final dos anos 90, início desse milênio, e como setorista para a Rádio Globo, quase 5 anos de Fluminense. Então, assim, fui muito a Xerém,
acompanhei muitos jogos da base do Fluminense. Não sei se isso acontece no Brasil inteiro ou se acontece com todos os grandes clubes brasileiros. Mas normalmente o jogador da base ele é mais cobrado do que o jogador que vem de fora. Principalmente numa fase mais instável, a carga que se deposita contra quem é da base é uma carga mais pesada.